Janaína. Tudo bom, Caio? Boa Oh, noite. boa noite, Janaína. Desculpa, tivemos um problema técnico. Sumiu do ar, acho que problema da internet com o Luciano, que está a fonte. Peço desculpas aí os amigos e amigas do Face. Então, eu vou voltar aqui e recapitular aqui tudo que eu já falei, né? Hoje à noite a gente está discutindo sobre um assunto super importante, que é a automedicação. E nós tivemos a brilhante ideia de convidar a doutora Janaína Simplício, que está aí na tela, é uma professora, doutora de Indaiatuba. Janaína, se você não se importa, eu vou ler o teu currículo Fica à vontade, para o Caio. pessoal. Eu não vou conseguir ler todo, porque vou passar o dia inteiro aqui, a noite inteira lendo. Mas eu fiz um resumo, tá bom? Então, a doutora Janaína Simplício tem mestrado e doutorado em farmacologia pela USP, Ribeirão Preto, especialista em farmácia clínica e hospitalar, especialista em farmácia estética também, possui 17 artigos científicos em revistas nacionais e internacionais relacionados à área de fisiologia e farmacologia cardiovascular, professora de cursos de graduação e pós-graduação na Unimax e Anhanguera, Universidade Anhanguera. Na University of California, que chique, hein, doutora Janaína? Em Califórnia, na Universidade de Califórnia, em 2016. Foi pesquisadora na área cardiovascular. Depois você fala para a gente sobre isso. Boa noite, Janaína. Boa noite, Caio. Tudo bom? Obrigado por ter aceito o convite. É um prazer enorme. Você veio abrilhantar nossa noite aqui com todo esse currículo, com toda essa competência, né, que você tem. E a gente vai ser muito importante para o amigo e amiga do Face, porque se trata de um assunto muito importante. No dia a dia a gente acaba se automedicando, né? Então Quem que não? a gente vai desenrolar esse assunto aqui. Se você me permitir, eu começo com algumas. Primeiro, Janaína, eu queria saber a definição da automedicação. Que é extremamente importante, né? Quando a gente vai falar de automedicação, mas o que é automedicação? Eu vou dar, assim, a definição didática, e depois eu vou aprofundar um pouquinho para a gente ver, porque às vezes a pessoa fala, não, eu não faço automedicação, mas aí vocês vão entender como que todo mundo faz. Bom, primeiro, gente, automedicação é a prática de você ingerir medicamentos sem ter o aconselhamento ou o acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. Em outras palavras, é você fazer ingesta de um medicamento por conta própria. E assim, hoje em dia, né, Caio, com a história da tecnologia, as redes sociais, o Dr. Google, as pessoas procuram, em vez de conversar com o médico, com o profissional de saúde, as pessoas vão direto no Dr. Google e coloca lá, estou sentindo dor não sei aonde, estou sentindo que está machucando não sei o que é bom para isso, o que é bom para aquilo. E aí as pessoas simplesmente vão na farmácia, fazem a compra do medicamento sem nem perguntar uma orientação para o farmacêutico, que no caso da farmácia é o profissional que mais está próximo ali do paciente. E outra coisa que leva muito à automedicação também é interferência de familiares e amigos, aquela coisa, eu tomei, foi muito bom para minha dor na coluna, toma também, aí a pessoa toma também, sem nem saber se ela pode tomar. E assim, em relação à automedicação, seria isso. E hoje tem algumas coisas mais amplas quando a gente quando fala-se de automedicação. Por exemplo, é muito comum as pessoas irem no médico hoje, o Caio aí sabe falar muito bem sobre isso também, e aí as pessoas não fazem uso da forma correta do medicamento, de acordo com o que foi orientado. E eu estava lendo uma pesquisa, Caio, feita o ano passado, os motivos que levam as pessoas a alterarem os dados de uma receita médica, alterarem no sentido de tomar o medicamento no horário incorreto, alterar a dose, parar no meio do tratamento.
eu vi que um dos motivos é o preço do medicamento. Então, às vezes o paciente, preciso tomar 2 caixinhas, mas eu vou comprar uma só e vou ver. Se eu melhorar, não tomo a segunda. Outra situação, achar que a doença já sarou. Eu estava tomando porque eu estava com uma infecção, mas eu já estou bem, então aí para na metade do tratamento. Outra questão, então, assim, a situação de você fazer a troca, tomar no horário inadequado, teria que tomar à noite, aí o paciente esquece e toma no dia seguinte. Então, assim, é só uma das situações que levam a fazer automedicação. Então, não é só você procurar no Dr. Google, mas é o fato de você também alterar a forma com que o médico te deu a receita. Então, você tem que tomar de 8 em 8, tá doendo muito, eu vou tomar de 6 em 6. Ou então, você tem que tomar por 10 dias, mas no 5º dia eu já sarei. E é uma coisa cultural, uma coisa assim que as pessoas fazem, as pessoas não... por isso que é importante falar sobre automedicação, falar da importância de seguir a receita, de seguir as orientações médicas, de conversar na farmácia, para se quiser comprar um medicamento sem orientação, sem a prescrição médica, pergunta sobre aquele medicamento, não tenha vergonha. Evite procurar em redes sociais, gente, porque você vê barbaridades de indicação, de orientação, do que pode, do que não pode, e nada melhor do que você procurar um profissional capacitado, né, Caio? Um médico, um profissional de saúde. Exatamente. Isso mesmo, doutora. Doutora Janaína, eu dei uma estudadinha, né, lógico, para conversar com a... Posso chamar de você? Claro. Porque um currículo tão grande, uma pessoa tão competente. Doutora, eu estudei um pouquinho e vi que isso a gente vê no dia a dia do consultório também, que o Brasil, ele é o líder mundial em automedicação, é isso? É o líder mundial em automedicação, Caio. E quando a gente fala de automedicação, é importante frisar aí para o pessoal que está assistindo que não é só o medicamento. A gente inclui aí as vitaminas, que agora está uma moda, né, de, vamos tomar vitaminas e ficar todos saudáveis. Vitaminas, plantas medicinais, fitoterápicos e o tratamento com homeopatia. Então, não faz mal, é natural, é planta, é fitoterápico, é homeopatia. E aí as pessoas têm essa crença de que, pelo fato de ser natural, não faz mal. E quando a gente fala de automedicação, também incluído aí as plantas, porque são das plantas que têm ativos químicos onde vai ser produzido o medicamento, né? Então, o medicamento que está lá na drogaria, o fitoterápico, o homeopático, a planta medicinal que está lá no quintal da tia, da avó, da mãe, no seu quintal, também a gente considera aí como automedicação. As vitaminas, os suplementos. Exatamente. E, doutora, nesse meu estudo preliminar, eu vi que a principal causa seria dor de cabeça, onde os pacientes, as pessoas, né, vão procurar um remédio na farmácia sem a receita médica. Dor de cabeça, dor na coluna, esses são os mais frequentes, isso está certo? São os mais frequentes. Tem o famoso medicamento que nós chamamos de MIPs, né, que são aqueles medicamentos isentos de prescrição, que são exatamente os analgésicos, os antitérmicos, os antipiréticos, que a gente consegue, nem precisa perguntar para o balconista da farmácia, nem para o farmacêutico, nem para ninguém. Você vai lá, escolhe, muitas vezes ou pelo preço, ou pela marca, ou porque alguém toma e te aconselhou a tomar, e você faz o consumo. Tem uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Farmácia, junto com o Instituto Datafolha, Caio, mostrou que 77% dos brasileiros fazem automedicação. E desses que fazem automedicação, quase metade fala que se automedica no mínimo uma vez por mês. E desses, ainda, dessa porcentagem aí dos 77, um quarto dessas pessoas se automedicam todos os dias. Então, pensa, nossa, você pega ali numa população de 100 pessoas, 77 fazem automedicação. Dessas 77, uma média de 20 fazem automedicação todos os dias. Então, assim, são números surpreendentes, porque às vezes o pessoal acha que, igual você falou, o analgésico para dor de cabeça, para enxaqueca, não faz mal,
Só que, assim, é muito tóxico. A gente vai falar sobre isso hoje, não para assustar, não é para assustar ninguém, é para alertar. Alertar em relação à consciência na hora de fazer uso de um medicamento. Eu queria também colocar uma experiência que eu tenho a nível de consultório, e daí eu emendo uma pergunta em relação aos medicamentos genéricos. A gente tem essa experiência no dia a dia que, por ser mais barato, o medicamento genérico, ele está lá disponível, às vezes até o paciente não paga nada, né? O governo dá. Mas, na minha área, que é cardiologia, a gente observa que certos genéricos funcionam com menos, vamos dizer, eficácia do que os outros produzidos no laboratório famoso e mais caro. Isso a gente tem observado na prática. Mas isso realmente acontece? O que a gente pode fazer em relação a isso? Tem uns genéricos que eu tenho essa experiência que, lógico, funciona bem, até a gente recomenda, a gente vê o nível social do paciente, lógico, quer ajudar o paciente e não vai prescrever um remédio caro de um laboratório caro. Mas alguns laboratórios, que não convém falar agora aqui, eles não funcionam muito bem. Isso acontece mesmo? Então, Caio, teoricamente não era para acontecer, né? Uma vez que foi estabelecido a lei dos genéricos para facilitar, para dar mais acessibilidade aos medicamentos à população, tem uma lei, tem uma legislação extremamente rigorosa que as indústrias que produzem os genéricos têm que seguir. Então, os testes de eficácia, de biodisponibilidade, o que seria isso, né? Os testes, o medicamento é seguro? Igual de referência? Tem a mesma concentração? Os ativos são os mesmos que o de marca? Então, tudo isso tem que ser seguido de uma forma extremamente criteriosa. Então, teoricamente, eles têm que seguir isso. E tem uma fiscalização, tem uma vigilância, né, sanitária que acompanha isso, que faz auditoria aí nas indústrias. Agora, infelizmente, eu falo até por experiência também, eu trabalhei um certo tempo em drogaria, e eu via pacientes que faziam uso do medicamento de marca, num determinado mês compravam um medicamento genérico, e a gente fazia dosagem, às vezes, da glicemia, e falava, mas o que está acontecendo? Você está tomando o medicamento certinho. Enquanto eu trocava a marca, às vezes trocava a marca do genérico, Caio. Não precisava nem para o medicamento de marca, o referência lá, trocava a indústria. Vamos então tentar, toma esse outro. Não tentar, né, gente? Não tem história de tentar quando se fala de saúde. Mas o paciente comprava de acordo com a condição financeira. Ele falou, nossa, olha, eu vou comprar sempre de tal indústria, sempre dessa marca, porque com esse eu nunca tive problemas. E assim, é genérico. Então, a legislação obriga que as indústrias sigam todo um processo industrial muito criterioso para produzir esses medicamentos. Então, assim, teoricamente, e de acordo com as fiscalizações, é a mesma coisa. Uhum. Mas esse relato que você está me falando, eu como farmacêutica que já ficou ali na drogaria, dispensando genérico e dispensando medicamento de marca para os pacientes, dependendo de determinadas marcas que você falou, né, não vamos citar agora, realmente já vi diferença no tratamento, o paciente reclama, médico, aí acaba perdendo a confiança no medicamento genérico. E aí, que nem eu, como farmacêutica, né, a gente gosta tanto de falar, pessoal, a lei do genérico veio para dar mais acessibilidade aos medicamentos à população. E aí, de repente, mas como assim? Estão falando que não está funcionando. E a gente busca na literatura alguma coisa e não tem, não. É eficaz, é seguro. Tem que ser, gente, pelo amor de Deus. Tem eficácia, tem que ter eficácia. Então, é uma coisa bem polêmica essa história, viu? Olha, e explicando para a população, né, para os pacientes ou para os ouvintes aí, amigos e amigas do Face, é que para um genérico, às vezes tem vários laboratórios que produzem. E tem os laboratórios bons que produzem aquele remédio, o nome do sal, né? Então, eles são vários laboratórios. Infelizmente, tem alguns que a gente observa na prática. Então, por isso, é mais um motivo para a gente conversar com o médico, né?
E o médico até orientar, não só o nome ali para escrever, ó, doutor, qual laboratório o senhor recomenda, né? Ou posso usar de qualquer laboratório? Uma recomendação médica também. Isso é uma coisa super importante, né? Perguntar para o médico qual laboratório que o senhor acha que é confiável. Mesmo vou comprar o genérico, de qual laboratório o senhor orienta? Porque como o senhor falou, né, tem vários laboratórios, a gente tem laboratórios pequenininhos produzindo genéricos e que a gente não sabe como que é a fiscalização ali dentro. Assim como a gente tem as farmácias de manipulação, né, que funcionam muito bem, às vezes, né, quando trabalha bem, o medicamento produzido ali funciona muito bem. Até, aliás, não sei se a tua experiência lá nos Estados Unidos, eu tive lá muito tempo atrás, mas morei por 2 anos. E lá o medicamento manipulado era até mais frequente na venda do que o de uma indústria grande, uma multinacional e etc. O pessoal fazia mais com farmácia de manipulação. Mas você disse, doutora, que a internet, né, em relação à internet, a gente tem essa experiência também. O paciente chega ali e o doutor Google já falou com ele, né, com o paciente, com a pessoa, já falou, porque ele entrou no Google, ó, eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho alguma coisa assim, e ele fuça e o Google traz lá algumas orientações e até, às vezes, um tratamento, né? Aí ele chega na frente da gente já com uma orientação do Google. Então, a pergunta que eu faço para a doutora é se a internet ajuda ou atrapalha? Ai, Caio, sinceramente, atrapalha. Sabe por quê? Com essa história da internet dar tanta informação, as pessoas perdem o medo de fazer uso do medicamento. E, assim, a internet até traz informações técnicas dos prejuízos das interações medicamentosas, só que para uma linguagem paciente é uma coisa muito técnica e o paciente ele não compreende e aí ele faz o uso, em vez de perguntar, doutor, posso tomar? Perguntar para um profissional de saúde, posso tomar até eu conseguir marcar o médico? Eu sempre preconizo, eu falo, olha, o ideal, você tem que fazer o quê? Marcar uma consulta médica, para ver se realmente é esse medicamento, tal, tem que orientar, sabe? Não pode ficar naquela coisa de vamos então empurrar o medicamento, toma esse mesmo, jamais. Tem que ter aí um uso extremamente racional. E falando do Brasil em relação à automedicação, que o Brasil dispara, né, em relação a isso, quando você vai para outros países, por exemplo, Europa, medicamentos que para nós não precisa de receita médica, como AS, paracetamol, dipirona, lá somente com receita. E se tiver sem receita, o farmacêutico ele faz 500 mil perguntas antes de pensar em talvez te dar um medicamento até dar tempo de você marcar um médico. Então é muito mais criterioso. Eu acho que aqui no Brasil precisa mudar essa cultura da automedicação. Tem uma questão que é um remédio que a gente usa sempre para dor de cabeça, né? Que é o paracetamol. Eu sei que lá nos Estados Unidos eles usam muito paracetamol, né? Mas sei também que o paracetamol em excesso prejudica o fígado, tem uma intoxicação, alguma coisa assim. E na prática, doutora, a gente observa que a dipirona, né, que é também usada para dor de cabeça, mas para febre, o paracetamol e a dipirona, inclusive para crianças, né, desde a infância, ali, primeira infância, usa-se muito. E além desse efeito do paracetamol, o efeito da dipirona, a gente observa mais gastrite, alguma coisa. E eu sei que o americano, ele odeia, não é o que odeia, ele tem muito medo da dipirona. E ele prefere mais o paracetamol. O que você fala nesse sentido? Então, em relação assim, Caio, a toxicidade, o paracetamol, a gente tem os limites máximos diários que você pode tomar dele. Vamos falar do paracetamol, depois a gente fala rapidamente também da dipirona. Apesar de ter um uso aí bem alto do paracetamol, o Brasil ainda dispara em relação ao uso de paracetamol, dipirona, o AS também.
tem alguns locais, por exemplo, na Europa também, que o paracetamol também não é vendido ali sem conversar com um profissional de saúde. Por quê? Pelo fato dele causar lesão no fígado, gente, ele pode levar a pessoa a óbito. E, nossa, mas por que ele causa essa lesão? Ele produz, gente, quando ele está sendo metabolizado para ser eliminado, ele produz um composto tóxico. E esse composto tóxico, ele vai se acumulando no organismo. E ele causa essa lesão no fígado. E assim, o que é preconizado para pessoas saudáveis, ou seja, não estou falando de criança e nem estou falando de idoso, que já tem uma certa degeneração aí hepática, estou falando de uma pessoa mais jovem, sem doenças crônicas, que faça uso do paracetamol de, no máximo, 4 gramas por dia. E aí, vou dar um exemplo, a pessoa vai comprar um Tilenol para febre na farmácia. E aí ela vai comprar um Resfenol porque ela está gripada. Então, ó, ela está com gripe, está com febre. Ela vai na farmácia, não conversa com ninguém, compra por conta própria, um Resfenol e um Tilenol. O Tilenol tem paracetamol, o Resfenol tem paracetamol. O Tilenol tem de 750 miligramas. O Resfenol tem de 400. Aí você toma os dois juntos, porque diz que um é para uma coisa, outro é para outra, então aí eu vou tomar os dois. Nessa brincadeira, você já ingeriu mais ou menos 1,5 gramas de paracetamol. O máximo que pode tomar... Numa tomada só. Numa tomada só. E assim, o máximo que pode tomar por dia de paracetamol são 4 gramas. E por tomada, 1 grama. E aí, tem lá na bula, para tomar de 6 em 6, para febre, etc. E o paciente, o que ele faz? Então, ele toma um Tilenol e um Resfenol de manhã, um Tilenol e um Resfenol na hora do almoço, um Tilenol e um Resfenol à tarde, antes de dormir. Nessa brincadeira foram 6 gramas, gente. Mais que 4, que é o permitido. Mais do que 4, que é o permitido. E aí o teu organismo ele não dá conta de metabolizar o paracetamol. E com isso vai acumulando esse composto tóxico que causa lesão no fígado. E pior ainda é tratar a ressaquinha, sabe a ressaca do fim de semana? Com paracetamol. Mais tóxico ainda, porque aí você está juntando, está unindo duas coisas que causam problemas no fígado: o álcool e o paracetamol. Então, eu sempre brinco, né? Quando eu trabalhava na farmácia, os pacientes iam, comprava paracetamol, eu olhava, quando era jovem, principalmente, eu falava, para curar dor de cabeça da cerveja, não, né? E, não, é sim, tô com, ontem, né? Final de semana, ou então no sábado, ia comprar no domingo. Falava, não, então paracetamol jamais, gente, nunca façam uso do paracetamol pós-bebida alcoólica ou durante o uso da bebida alcoólica, porque, assim, é extremamente perigoso. Tem riscos, os Estados Unidos teve mais ou menos ano de 2000, uma porcentagem alta de pessoas que estavam morrendo intoxicadas pelo paracetamol. E como as pessoas sabem dessa lesão hepática, tiveram até algumas mortes intencionais. Porque ele realmente, gente, se passa dessa dosagem, é tóxico. E se a pessoa continua tomando no dia seguinte, isso vai acumulando. E pode causar uma lesão hepática irreversível, uma lesão no fígado irreversível. E quem que vive sem um fígado, né, gente? Não tem como. Então, o paracetamol, eu acho que ele, em relação à segurança, ele é menos seguro do que a dipirona. Tá? A dipirona, é claro que assim, gente, tem uma coisa que nós falamos na farmacologia, né? Que o que faz o veneno, o medicamento ser um veneno é a dose. Então, não é porque então quer dizer que a dipirona é mais seguro, então eu posso tomar? Também não, tem um limite diário da dipirona. A dipirona, se tomada em excesso, causa alterações sanguíneas. Então, assim, todos os medicamentos que você for ver, se você tomar em dose... E aí, qual que é o grande quê da automedicação? O Tilenol tem um nome, o Resfenol tem outro. Aí as pessoas não olham que é o mesmo medicamento e compram. Hoje tem aí os medicamentos que tem paracetamol, cafeína, ibuprofeno, tudo misturado. E aí toma um paracetamol também. Né? Então, aí você vai tendo ali uma concentração exacerbada de um mesmo produto, de um mesmo medicamento, sem nem perceber. Então, isso daí é bem assim, a gente precisa realmente conversar para orientar, porque eu tenho certeza que depois da conversa de hoje,
Os Sem pacientes dúvida. vão olhar antes, vão olhar o Tilenol, esse daqui dos dois tem paracetamol. Esse é o objetivo nosso hoje, né? Em pleno feriado, eu agradeço, doutora, a presença aí, o tempo que você está dispondo para ajudar a gente, né? Para conversar com um amigo e amiga do Face. A conversa está muito boa, vamos estender mais. Eu queria perguntar para o Luciano como é que está aí com os amigos, Luciano. Luciano está entrando. Tá meio de equipamento, viu? Boa noite de novo a todos aí, né? Nós tivemos um problema, estamos tendo um problema de conexão de internet aqui em Indaiatuba, mas já começaram, né? Tem bastante pessoas aqui dando boa noite. E agora vou falar o nome de alguém aqui, de algumas pessoas aqui. Por exemplo, Ana Maria Ramos. Também, já na primeira etapa, já teve bastante gente. O Roberto Flosi também está aqui, mais uma vez, sempre acompanhando a gente. A Alice, eu não vou falar sobre o nome dela, mas eu vou colocar na tela. A Alice, ela tem uma pergunta, ela gostaria de saber que se a gente tiver algum sintoma, o que fazer na parte de medicação em casa. Eu queria até completar essa pergunta dizendo que uma grande dificuldade que nós temos quando estamos em casa é não poder sair. Complica muito, né? Será que a gente pode tomar alguma coisa dentro de casa? Essa é a pergunta da Alice. Vamos lá. Pergunta para a doutora Janaína. Tá ouvindo, Janaína? Tô ouvindo, Lu. O sintoma seria de coronavírus? No caso que a Alice, será que está perguntando? Acho que deve ser. Assim, gente, um grande problema do fazer o uso de medicamentos antipiréticos, analgésicos para tratar a dor, a febre, a inflamação, você pode estar mascarando a doença, porque ele vai aliviar num primeiro momento. E esse é um dos grandes riscos de fazer automedicação. Você acaba mascarando os seus sintomas e acha que, olha, eu tomei, passou, então eu não estou doente mais. E de repente você está com uma infecção e essa infecção está aumentando e você está mascarando os sintomas tomando aí um medicamento antigripal, um medicamento para tratar a febre, para tratar a dor. Então, qual que é o ideal? No caso, por exemplo, dos sintomas de coronavírus, tem muitas divulgações, eu acho que ao mesmo tempo que a rede social, às vezes o doutor Google passa informações ruins, mas muitas informações do SUS, por exemplo, do Ministério da Saúde e etc., falando como que a gente tem que se comportar se você tiver com suspeita de coronavírus. Então, está gripado? Avalie com o termômetro, tem febre, não tem febre? Como que está a respiração? Se você toma um antipirético sem estar com febre, de repente você pode ter aí um picozinho leve de febre, mas aí está sendo mascarado pelo antitérmico, pelo medicamento para tratar aí a febre. Então, o ideal é evitar o uso do medicamento para ver, está acometendo uma febre, não está? Se tiver com febre, a gente sabe que a orientação é procurar um atendimento médico. E isso daí eu tô falando agora nesses tempos de pandemia, né, gente? Porque com a preocupação de mascarar os sintomas aí iniciais do coronavírus. Agora vamos excluir aí a pandemia. No dia a dia nosso, é comum a gente fazer uso de um medicamento para tratar febre, de um antitérmico. Qual que é o grande problema? Você está com febre há uma semana você está tomando antitérmico, aí já não é adequado. Um dia, 2 dias, continua a febre e vai para o médico. Porque o que vai acontecer? O medicamento vai aliviar o seu sintoma de febre, mas depois sua febre vai voltar. Porque você tem alguma coisa errada que está acontecendo, ou é uma infecção, ou é uma alteração do seu sistema imune, e aí você precisa investigar junto com o médico para ver o que está acontecendo.
tá? Então não é, gente, olha, tirem todos os medicamentos de casa. Não, quem que nunca fez automedicação, tá com dor de cabeça, precisa tomar, mas precisa ser muito observado, principalmente agora, nesse tempo de pandemia, para não ter o risco de mascarar os sintomas. Em vez de você ir no médico hoje, você deixa para ir lá pelo 3º dia, que aí a doença já vai estar mais agravada, tá? Então sempre observar, tomar muito cuidado com o que está tomando, não tomar doses altas de medicamento, olha no rótulo, vê qual que é a dose. Se precisar para aliviar alguma dor, a menor dose possível, gente. E nada, detalhe, nada de cortar comprimido, viu? Esse negócio de cortar comprimido é um negócio muito, muito interessante, que isso vem desde a época dos meus avós lá, de cortar comprimido. Bom, tem o cortador de comprimido, tá corta direitinho, né, então, lá no aqui, meio. doutor... Bom, muito bem. Tem aqui também, dando boa noite aqui, a Cida Malagola, o Gilmar Santos também. Oi, doutor. Guiomar. Ok? Guiomar Santos, desculpa, Guiomar. Que mais aqui? A Alice, ela volta aqui e diz o seguinte. A Alice faz uma pergunta. Tem situações em que a pessoa não tem acesso fácil ao médico, então recorre ao que tem em casa. E aí, mais ou menos o que a senhora falou, tem que se virar em casa, né? Não é isso, doutora? Ô Lu, essa história do difícil acesso ao sistema de saúde e várias outras situações, ao preço do medicamento, é uma das coisas que levam as pessoas a fazerem automedicação, tá? Hoje, o doutor Caio vai até conseguir falar para a gente conta com um serviço de telemedicina, e esse serviço de telemedicina e telesaúde está se estendendo a outros profissionais também, enfermagem, farmácia, para conseguir orientar o paciente em relação à automedicação. Então, Alice, a orientação que eu dou para você, se está com uma impossibilidade de marcar uma consulta, de ir até o médico, a gente sabe da dificuldade que a gente está vivendo, tente procurar um profissional de saúde mais próximo de você, tá? Então, um farmacêutico do bairro, e pede orientação em relação principalmente à dose, ao que você está sentindo, que aí ele vai conseguir te orientar, mas evita sempre fazer automedicação em casa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E sempre tem aquele farmacêutico de confiança do bairro, não é? Sempre tem aquele que, nossa, a família conhece há anos e é experiente, tem que confiar no profissional, é um profissional experiente, capacitado, converse. Esses serviços hoje de telesaúde está estendendo bastante. Então já tem muitos farmacêuticos e enfermeiros que estão aderindo. E os médicos, quando é médico da família, hoje também você não precisa se deslocar. Hoje tem aí o serviço de telemedicina que está facilitando aí a vida das pessoas e evitando que elas saiam de casa, os idosos. Tá? Então, bem bacana. Você sabe, doutora, bem, então queria complementar. Queria complementar falando, doutora, aqui em Itu, esse tópico de telemedicina eu queria pegar um gancho, mas eu lembrei de uma coisa. Aqui em Itu, há muito tempo atrás, eu era pequenininho, tinha um farmacêutico muito famoso na cidade, e ele tinha a farmácia ali na esquina de uma praça. E ele era famosíssimo. As pessoas iam consultar, daí ele prescrevia lá o remedinho da farmácia dele, e lógico, acho que nem cobrava consulta, mas ele tinha uma experiência enorme. E ele, quantas vezes não fui lá, a garganta, eu era moleque, minha mãe me levava e ele tratava e curava, e a doutora Amélio, lembro até hoje. E todo mundo aqui em Itu lembra dessa época, o famoso doutor Amélio. Eu queria dizer... você tocou num assunto muito importante para o Brasil, né? A evolução da medicina parte para esse braço aí que é a telemedicina. Já estamos começando aqui em Itu. Alguns hospitais grandes lá de São Paulo, né? Você sabe, estamos relatando aqui o Einstein,
sírio-libanês já começaram há algum tempo a telemedicina, fazer isso, porque simplifica, ajuda o paciente e com a crise, com a pandemia, agora foi estabelecida uma lei que permite o médico e os outros profissionais de saúde, como você falou, né, de aplicar, de fazer a telemedicina. Então, isso vai ajudar muito os pacientes. Na Unimed, nós estamos começando já essa semana agora aqui em Itu. Não sei se em Indaiatuba já tem alguma coisa. Mas é uma plataforma, não é pelo WhatsApp, né? Como muitos pacientes pensam, não é pelo WhatsApp, porque daí não tem garantia jurídica, tem que ser por uma plataforma, e você se cadastra, o paciente, através de um link, ele pode consultar o médico, então isso vai ajudar muito a, talvez, doutora, diminuir essa incidência brasileira aí de automedicação. E é uma coisa muito legal isso. Sim. Eu ainda não usei o serviço de telemedicina, não, mas já andei procurando possíveis médicos e falei, olha, esse daqui aderiu, tal, então acho que quando precisar, facilita muito, gente. E eu penso assim, hoje a nossa população idosa está precisando muito desse serviço, né, para evitar sair de casa, igual a gente acredita aí que a vacina aí vem aí só para o ano que vem, no primeiro trimestre. Então, e esse ano? Como que vai ser? Não tem como não, a gente vai ter que segurar os idosos em casa, não tem jeito. Então, sempre ou optar por esse serviço ou por um profissional de saúde mais perto. Então, vamos lá. O Roberto Flosit, ele participa bastante aqui da nossa live. Obrigado, Roberto. É sempre bom aí essa interação, né, com o público. Ele coloca uma pergunta, na verdade, é um esclarecimento, no final ele faz uma pergunta. Quando ele foi no médico ortopedista, ele receitou uma injeção de vários medicamentos, Elisador 1 grama, ele fez o tratamento durante 3 meses, aí passou, quase zerou, e agora voltou tudo de novo. Aí ele está perguntando assim, será que ele tem que voltar no médico ou só repete a receita? Eu vou colocar aqui na tela, mas a pergunta está bem interessante. O Betão, meu amigo, ele quer fazer uma consulta com a gente, viu, doutora Janeiro? Aqui, ainda não tem a telemedicina aqui, Betão. Roberto, nesse caso tem jeito não, retornar ao médico, porque só ele vai avaliar se vai manter o medicamento, é eficaz. Pô, se suas dores voltaram, será que a gente precisa trocar o que foi aplicado? Não precisa? Então, é retornar ao médico, com certeza. Até porque eu nem sei se você consegue comprar com essa mesma receita um medicamento, tá? Porque tem data, tem um tempo que ela é aceita, como já fez a compra uma vez, geralmente as farmácias precisam de uma receita atualizada e precisa ir no médico, sim, com certeza. Até para o médico reavaliar a sua condição, né? Tem que voltar no médico, né? Tem que marcar consulta. Mas aí vem aquele outro problema, né? Será que tem muitos médicos? Eu sei que o doutor Caio retornou aí ao consultório, mas durante muito tempo os médicos estão obedecendo algumas orientações, né? Alguns protocolos da organização da Ordem dos Médicos do Brasil e estão fazendo consultas assim, em limites, né? Muito bem, então vamos lá. Boa noite também a Elenir Malpelli, minha querida esposa. Um beijo, Elenir. Ela está mandando boa noite aqui para vocês. A LD Helena está mandando boa noite. A Guilmar está dizendo aqui que o esclarecimento está muito bom. A Fernanda Benassi está dando boa noite. A Heloísa Facchini dando boa noite a todos também. E aqui o meu computador está meio lerdinho, né? Mas vamos tentar falar de todo mundo aqui. A Tânia Lipelti, boa noite também. A Alice aqui agradecendo as respostas. O Lúcio França, ele faz uma pergunta. Doutor, uma curiosidade, eu acho que é para você, doutor. Animais
como gato, por ficar na rua, pode transmitir o vírus da Covid-19? Para quem é a pergunta? Para mim? Bom, eu vou falar a minha experiência. Para vocês, estamos aí. Tá na tua. Todo mundo, bom, fique à vontade. Bom, pelo que eu sei, toda semana eu falo aqui que é uma doença nova e a cada semana a gente tem novidades de tratamento, novidades em relação à vacina ou não, novidades de números, de conhecimento da doença. É uma doença, como eu já falei, que é nova, então a gente está aprendendo com ela. Que eu saiba, não tem nenhum relato científico que pet, animal, gato, cachorro, pegue o coronavírus, novo coronavírus Covid-19. Mas existe uma preocupação que se você tem um animal, por exemplo, que ele fica na rua e se ele tem contato com alguém contaminado, ele pode carregar através da pata, do pelo, para dentro da sua casa. Então, existe essa preocupação com os veterinários, sim, mas que ele pegue a doença e vá transmitir para o humano, não. Por enquanto, que eu saiba, não. Você tem alguma novidade, doutora? Perfeitamente, igual você falou, Caio, não tem nenhum estudo mostrando. Como é uma coisa nova, não tem como a gente afirmar muita coisa, mas não tem nada mostrando cientificamente, só mesmo pelo pata. Então, o que é aconselhado, vai passear com o cachorro, na hora de entrar dentro de casa, lava a patinha do cachorro com água e sabão, igual estamos lavando as nossas. E é que com o gatinho é mais difícil, né? O gato é um animal de rua. Mas o gato também está o tempo todo se limpando, né, gente? Diferente do Exatamente. Cachorro. Exatamente. Muito bem, vamos lá. A Cida aqui está agradecendo aí, está dizendo que a live está super interessante. Obrigado a todos e pedimos desculpa mais uma vez. O Lúcio também, o Lúcio França aí agradecendo o esclarecimento do doutor, da doutora. E eu tenho uma questão, eu também fiz a lição de casa, né, para essa nossa conversa. E eu soube, através de uma pesquisa, de um estudo, que nos países em que a população possui maior grau de escolaridade e de fácil acesso à internet, o uso da automedicação é mais acentuada. Então, eu dou uma viajada aqui na minha cabeça, imaginando que os países mais desenvolvidos, se nós não estamos bem, os países mais desenvolvidos devem ter um problema um pouco maior. É isso que eu queria perguntar para vocês. É assim mesmo? Tem contorno? É verdade esse estudo, não? Lu, e em relação ao que eu andei olhando, assim, o Brasil... Vou falar do Brasil. A gente sabe que, né, por exemplo, região norte, nordeste, mais para o interior, às vezes as pessoas não têm tanto acesso. A região sudeste, por incrível que pareça, é a região onde as pessoas mais fazem automedicação. Tá? Agora, em relação aos países desenvolvidos, a automedicação não é muito forte, não. Até porque os medicamentos, eles precisam da receita médica, tá? Para serem vendidos. Igual eu falei, vou falar os países assim que eu conheço, que eu entrei dentro da farmácia, que eu pude ver. Estados Unidos você conversa com o farmacêutico para comprar a maior parte dos medicamentos. Os medicamentos ficam totalmente excluídos do local de fácil acesso. Em Portugal, a mesma coisa. Paracetamol você não compra, igual compra aqui no Brasil também, fica para trás do balcão. Você tem que... O farmacêutico te faz 1 milhão de perguntas. Né? E nos Estados Unidos, o farmacêutico, ele tem que ter uma capacitação em relação a conhecer anatomia e fisiologia do corpo, para justamente, se a pessoa precisar comprar um medicamento sem a receita, ele ter capacidade, ser capacitado para fazer essa prescrição do medicamento naquela hora. Né? Então, pelo fato dessa cultura, ter essa história dos medicamentos precisarem de receita, a automedicação ela é reduzida.
Mas em relação ao Brasil, os locais que têm maior acesso à internet, à informação, à educação, a automedicação é maior. Gente, a automedicação, ela é extremamente alta entre os profissionais de saúde, não é, Caio? Entre estudantes de saúde, porque eles sabem como funciona, sabem que pode dar algum efeito colateral, mas o acesso à informação que eles têm leva eles a tomarem medicamentos que às vezes eu olho, eu falo, meu Deus, mas por que está tomando isso? Ah, professor, e se me automedica. Quanto mais aprende, mais faz a automedicação. Quanto mais tem aula de farmacologia, mais faz a automedicação. É verdade, são os piores pacientes, né, doutora? Os médicos, os profissionais da área de saúde, são os piores pacientes. Sim. Eu queria tocar num assunto, a Fernanda, que está nos ouvindo, ela é casada com um educador físico que tem uma academia. Em relação à automedicação, com o pessoal que faz atividade física, né? Porque às vezes eles fazem atividade física, tomam um suplemento vitamínico, porque está gastando uma energia muito grande, né? Às vezes para não baixar a imunidade, para não ficar doente, e também para fortalecer a musculatura, para ganhar massa muscular. Essa automedicação desse pessoal de academia, o que você tem a falar? É muito errado isso? Só quero ilustrar, doutora, que a gente, na prática, no consultório de cardiologia, essas chamadas bombas, né, elas prejudicam muito o coração, porque o coração é um músculo, né, como todos os outros, é mais complexo, mas não deixa de ser um músculo. E quando hipertrofia o músculo, pode também hipertrofiar o coração. Então, a gente pega de rotina vários pacientes que são novos, sadios, e aparentemente, né, que toma esse remédio para ficar mais forte e acabam prejudicando não só o coração, o rim, o fígado. Então, é uma coisa que a gente observa na prática. Então, eu gostaria de ver a experiência da doutora em relação a isso. Então, Caio, minha opinião é a mesma. Também tem que ter um acompanhamento aí de um endocrinologista. Por exemplo, a pessoa quer perder peso ou ela quer ganhar massa, procurar um endocrinologista, fazer um exame bioquímico, fazer um exame de sangue, ver como que estão as dosagens de vitaminas, de minerais, e ver qual que é o estado dessa pessoa. Porque se o paciente faz o uso de algum alimento rico em proteína, por exemplo, e essa pessoa tem alguma disfunção hepática ou alguma disfunção renal, isso sobrecarrega esses órgãos nobres e acaba gerando, em vez de aumentar a massa, a pessoa acaba se prejudicando. Sem dizer que, por que é importante, né? Ter o acompanhamento de um educador físico e, ao mesmo tempo, de um médico especializado. Porque o educador vai te passar o exercício, o médico vai te passar o suplemento. De forma mútua, você vai ter o ganho de massa. Porque, às vezes, você faz um uso de um suplemento que nem é o que você está precisando. Às vezes, você vai fazer o uso de algum suplemento, sei lá, o mais comum é que o pessoal usa, que são os aminoácidos, e, às vezes, para o exercício, nem é aquele aminoácido que você precisa. Então, tem que procurar um endocrinologista, não tem como, porque numa dessas, igual você falou, a pessoa gera uma hipertrofia de coração, o coração dela fica aumentado, porque coração é músculo, né, doutora? Então, você está ali exercitando o músculo, querendo aumentar aqui, mas seu coração aumenta junto, né? Então, tomar muito cuidado com o tipo de suplemento que vai fazer o uso. Sempre procura um endocrinologista, conversa com um profissional capacitado, não que o educador não seja, gente, mas a parte de suplemento tem que ter um acompanhamento médico, até porque é o médico que vai monitorar todas as funções vitais, os exames, igual eu falei para você, é extremamente importante, como que está a sua função renal, como que está a sua função, seu fígado, está funcionando direitinho, tem alguma disfunção? Pessoas com disfunção renal, às vezes a doença inicialmente é assintomática, a pessoa nem sabe, e aí ela está se lotando de suplemento e prejudicando mais ainda o rim dela. O mesmo vale para o fígado. Então, tem que tomar muito cuidado quando faz o uso aí de suplemento de qualquer natureza.
Doutores, doutor e doutora, tem mais uma pergunta aqui. A Maria Isabel Freitas, ela pergunta se as pessoas do grupo de risco, quando poderão sair da quarentena? Essa é a grande pergunta. Não depende. Eu pelo menos, eu posso responder, porque eu sou do grupo de risco, viu, dona Maria Isabel? Eu posso responder para a senhora o seguinte, que eu não vou sair de casa tão cedo, enquanto não puder, e quando eu saio protegido com a máscara, uso luva, álcool em gel deixo no carro, se eu abro a porta do carro depois do mercado, enfim, eu estou podendo, né? Mas o problema maior é aquelas pessoas que não podem ficar em casa, não é isso? Mas aí a pergunta não é para mim, a pergunta é para vocês. Eu gostaria de falar meu ponto de vista, depois gostaria de ouvir a doutora Janaína. Eu acho que a gente passou por um período já, está passando o Brasil, né, ou ele está chegando no pico, ou já chegou no pico da doença. Então, o que a gente observa em outros países? Que uma epidemia, ela dura mais ou menos em torno de 13, 14 semanas. É isso que, se a gente for estudar a curva da Itália, da Espanha, de outros países, foi exatamente isso. Só que o Brasil se prolongou mais pelas medidas que tomou. E por ser um país muito grande, né? Você vê que São Paulo, a cidade de São Paulo teve os primeiros casos, a curva na cidade de São Paulo já está na descendente e a doença está indo mais para o interior do país e para o interior do estado. Então, lógico que a gente vai ter que continuar, mesmo com a curva na descendente, mesmo essa pandemia passando, nós vamos continuar com o isolamento daqueles que são do grupo de risco, né? E quando vai passar isso? Eu acredito que esse cuidado, a curva, quando ela estiver lá no fim, com a pandemia sob controle, nós vamos poder flexibilizar mais um pouco, mas sempre vai existir a preocupação com o pessoal do grupo de risco. E também vai existir com outros grupos que não são do grupo de risco. Por quê? Semana passada a gente discutiu aqui, doutora Janaína, veio um médico de São Paulo, um colega que é cardiologista, trabalha lá na UTI, um hospital que é só de Covid, e ele trabalha em Itu também. A gente convidou, ele tem uma experiência fantástica. E o relato dele, ele já viu paciente de 22 anos ser internado e ir a óbito, infelizmente, e também viu pessoas com mais de 90 anos sendo curadas. Então, existe o maior risco com o grupo de risco acima de 60 anos, pessoas que têm outras doenças. Esses são o grupo de risco principal, mas também todo mundo deve tomar cuidado. E quando que nós vamos deixar de tomar esse cuidado? Só quando tiver vacina, que seria a cura da doença. Que, por sinal, hoje houve o relato do governador com o Instituto Butantan que a vacina chegará, vai ser disponível para os brasileiros até junho de 2021, quer dizer, daqui a um ano. Mas a gente é mais otimista e acha que vai começar ali a ter a vacina no primeiro trimestre do ano que vem. Então, esse cuidado de usar máscara, álcool gel, higiene, tudo que a gente tem feito, ele vai perdurar mesmo que acabe a pandemia, né? Por isso que o pessoal está chamando de novo normal, né? Aquelas aglomerações que a gente tinha, não vai ter mais, até ter a cura da doença. Então, esse cuidado, só respondendo a pergunta, é que, por enquanto, vai demorar e até surgir a vacina. Esse é o meu ponto de vista.
Eu concordo também, Caio. Não tem como arriscar o grupo de risco. É igual o Lu falou. Se a pessoa do grupo de risco, mas ela precisa trabalhar, meu pai é do grupo de risco e ele está trabalhando normal, mas ele não tem como ficar em casa, ele precisa trabalhar, a empresa não dispensou, então ele vai trabalhar. Minha mãe é do grupo de risco, não está saindo nem para tomar um arzinho lá de fora, eu proibi ela. Então, assim, se puder ficar, fique. Mas se a pessoa às vezes tem um emprego que ela precisa ir, tome o máximo de cuidados possíveis. Porque, assim, sendo ou não sendo do grupo de risco, gente, principalmente os do grupo de risco, por causa da mortalidade que estamos observando, tem que se manter o máximo, fazer o máximo de isolamento, ficar em casa, se cuidar, e até chegar a vacina, até chegar a cura, até chegar o tratamento. Então, mesmo que, olha, agora no segundo semestre, vamos supor, comece aí a ascensão dessa curva, ainda assim o grupo de risco vai ter que ficar isolado, porque às vezes está ali no meio de uma pessoa que te transmite o vírus, você é o grupo de risco, você é mais suscetível a ter uma infecção muito pior do que uma pessoa que não é, tá? Então, tomar sempre muito cuidado e esperar a vacina. Não tem jeito. É isso que a dona Ana Maria Ramos está falando. Vamos junto assistir as lives, as orientações de quem entende e vamos aprendendo e ter muita calma, né? A Maria Isabel, ela está dizendo aqui que gostou do esclarecimento, continuará na espera também da vacina e ela já não sai de casa há 3 meses. Dona Maria Isabel, nós também não. Na verdade, a gente sai, vai do mercado, né? E coisas assim. Mas eu queria tocar num assunto, porque nós estamos já chegando ao final, né? Tivemos vários problemas de conexão hoje, infelizmente, mas, doutor Caio, a doutora Janaína eu conheci, a ciência nos apresentou, né? Ela foi nossa convidada, palestrante, num festival chamado Python of Science de Indaiatuba, o ano passado, em maio do ano passado. Estava previsto ela fazer uma outra palestra esse ano, mas não foi possível por causa do adiamento, por causa da pandemia. Mas, doutora, naquele momento você explicou para nós, assim, a dificuldade, que você está em casa, toma lá um paracetamol, entendeu? Um meio, né? E aí dá vontade de tomar um pouquinho de vinho, porque você está em casa e tal. Aí, eu devo, não devo? A minha cabeça fala, é melhor você esperar um pouquinho, mas conta um pouquinho para nós aí, para a gente poder chegar ao final da nossa conversa, por favor. Lu, mas tem que ser lá com paracetamol, não pode ser um outro? Gente, assim, evitar ao máximo. É claro que assim, nossa, então quer dizer que se eu tomar um comprimido de paracetamol com uma taça de vinho, vou morrer? Não, gente, não é assim. Não é também tão desesperador. Mas evitar ao máximo fazer o consumo de bebida alcoólica. Se tá com uma dor de cabeça, faça a opção por um outro anti-inflamatório, ou um analgésico, um ibuprofeno. Tem vários outros aí que não seja paracetamol pelo risco da lesão hepática que o paracetamol causa. E assim, gente, o nosso fígado, quem faz a degradação, quem elimina o medicamento são umas enzimazinhas que estão no nosso fígado. E a mesma enzimazinha que joga o álcool para fora do nosso organismo é a mesma que joga o paracetamol para fora do organismo. E aí, quando você bebe bebida alcoólica, essa enzimazinha, o fígado trabalha só para eliminar o álcool. E aí o paracetamol vai se acumulando, vai se acumulando. Então, esse é um dos grandes problemas que não pode associar a bebida alcoólica com paracetamol, tá? Porque o fígado vai ficar preocupado em metabolizar primeiramente o álcool. E o paracetamol, que é tóxico, vai ficando, vai ficando. Então, aí pode ter um risco. Às vezes é uma breve lesão hepática, mata uma célulazinha ou outra, mas aí você repete isso uma vez, repete isso outra. Então, melhor nunca fazer, tá? Se tiver que fazer o consumo da bebida, faça opção aí por um outro tipo de medicamento para sua enxaqueca, para sua dor, que evite aí o paracetamol. Falei tanto dele, tem vários outros, viu, gente? Tem uma série de medicamentos, mas em relação à parte hepática com bebida alcoólica, evitar ele. Luciano. Pois não, doutor. Eu gostaria, antes de... Você falou que está no final, mas eu tenho 2 coisas para colocar para a doutora, para ela dar a opinião dela, então me dá um espaço aí para falar depois, perguntar.
Ou já pode ser agora? Vamos, ó, a Diná Vitória acabou de entrar aqui, dando um tchauzinho, uns parabéns aqui pela conversa, pela live, pelo esclarecimento. Eu aqui estou adorando também, cada dia toda semana a gente vai aprendendo. Doutor, eu não consegui ouvir a sua pergunta. O Zeino Ávila, tá chegando gente ainda, ó, Ana Maria Ramos, a doutora vai precisar voltar, doutora. Olha aí, olha, nós vamos ter que marcar uma outra live para a doutora Janaína. Aí, tem muita coisa para dizer, né, doutora? Muito bem, muito obrigado. A Lúcia de Angeli gostou muito do esclarecimento, mas ainda tem mais alguma coisa. O doutor Caio, acho que quer falar alguma coisa, vai seguir ainda, né, doutor? Vamos embora? Eu queria não deixar a doutora Janaína ir embora sem ouvir o que ela pensa, né, de todo esse comentário que nós tivemos em relação à cloroquina, que é o que está aí no momento, né, todo mundo, o mundo inteiro, o mundo está falando sobre a cloroquina, que saiu recentemente, acho que uns 15 dias atrás, um trabalho na Lancet, que é uma revista inglesa, super conceituada no mundo, e o trabalho dizia que a cloroquina não era recomendada, não adiantava no tratamento do Covid-19, e, por outro lado, também causava aumento de mortes com arritmia, com efeito colateral de arritmia. E depois, a Organização Mundial da Saúde e também a revista Lancet mostrou uma retratação e que esse trabalho, dizendo que esse trabalho não foi bem feito, bem elaborado, porque não foi randomizado. Então, doutora, eu sei que uma das suas especialidades é a cardiovascular, né? Eu gostaria de dizer, então, em relação a esse efeito colateral da cloroquina. É muito comum isso. Essa revista, ela teve razão de colocar e depois se retratar. Qual é que é essa bagunça que houve a nível mundial e numa revista tão conceituada no mundo? Pois é, o Caio, foi uma decepção, né, vinda do estudo aí que foi feito. Na verdade, assim, falar primeiro em relação a esse tanto de publicação, cada hora fala que eu acho que as pessoas estão ficando muito confusas com isso. Primeiro que, para a área científica, as pessoas estão, os pesquisadores, os cientistas, eles estão com pressa de publicar. E eu acho que essa pressa está tirando a qualidade dos estudos. Isso daí é a primeira coisa, essa pressa, essa ânsia em publicar e falar, olha, eu descobri uma coisa inédita, faz efeito, não faz efeito, é a cura, não é a cura? Essa ânsia está tirando a qualidade, tá? Porque, gente, no geral, um artigo científico para publicar, ele leva uma média de, no mínimo, 3 a 6 meses, quando não leva um ano, mas num momento aí de emergência, uns 6 meses. Os artigos, os estudos estão sendo feitos, submete para a revista, dá uma semana já está publicado, sem passar por revisores adequados. Depois que foi publicado, as pessoas foram ler e viram coisas inadequadas no estudo e começaram a fazer críticas. E aí sim, os revisores da revista, nossa, não é que é verdade, né? Devem, putz, e é isso. E o fato deles terem terceirizado para a coleta de dados, eu acho que prejudicou muito. Agora, em relação aos medicamentos, Caio, eu vejo vários relatos de médicos, tem muitos médicos fazendo a prescrição da cloroquina, então é aquela coisa, né? Num momento ali de desespero, o que faz? Prescreve, não prescreve? Eu acho que o médico, ele é um profissional extremamente capacitado, estudou anos da vida dele. Se ele se responsabilizar de, eu estou prescrevendo a cloroquina, eu vou acompanhar esse paciente, é um paciente jovem, não vai ter tantos efeitos colaterais, a infecção não está tão exacerbada, é uma competência médica isso. Eu acho que não pode ter, igual eu vi no relato da live da semana passada, aquele viés político, ideológico, etc. Não, gente, vamos pensar em saúde. O médico optou por fazer o tratamento, ele vai acompanhar o paciente, que os estudos, no momento, estão mostrando que não faz nada, ela não faz
para os pacientes mais debilitados, aumenta aí o risco de uma toxicidade, mas é porque o paciente já está debilitado. Então, pode ser que se ele tomasse um outro medicamento, ele também ia piorar, porque ele já está ruinzinho. Paciente idoso, debilitado. Agora, para pessoas mais jovens, a pessoa toma, ela sara, mas não por causa, os estudos estão mostrando que não é por causa da cloroquina, é por causa do tempo mesmo de vida do organismo a criar anticorpos e combater aquele vírus. E combater o vírus do SARS-CoV. Então, eu acho que ainda precisa ter um estudo mais randomizado, um estudo mais perfeito, mais bem delineado, que a gente possa confiar e chegar numa conclusão. A Lancet aí acabou sendo muito infeliz, porque muitas pessoas acharam que, bom, aqui está a explicação, e de repente, uma revista super bem conceituada acabou jogando um artigo às pressas por uma publicação, e depois foi descoberto aí que nem os dados se tinha direito em relação aos pacientes. Então, acho que nós precisamos esperar, não tem como a gente falar nem que a cloroquina cura e nem que ela não cura. Tá? Agora, os médicos que estão prescrevendo, gente, eu acho que o médico estudou, ele sabe o que ele está fazendo. Então, ele quer prescrever, ele vai acompanhar o paciente e precisa fazer estudo. Eu sei que tem vários hospitais aí ainda avaliando. O que o pessoal está vendo é que não está ainda mostrando lá grandes resultados. Eu ainda tenho aí muita esperança que eles não estão testando só cloroquina, estão testando aí vários antivirais também, outros medicamentos. Tenho certeza aí que no futuro breve vai ter alguma coisa que vai, olha, esse daqui realmente mostrou um resultado. Porque assim, com a cloroquina, o que a gente vê nos resultados pequenos, nos estudos pequenos, nos estudos maiores e os depoimentos dos médicos. Agora, eu vi também na live, doutor, que tem uma médica da Espanha, não é? Que estava também prescrevendo cloroquina e ela estava observando aí um período mais curto em relação à melhora dos sintomas. Então, assim, a gente está vendo vários relatos, né? Então, vamos vendo tanto relatos positivos, relatos negativos, relatos neutros, que não faz nem bem nem mal. Se você me permite, tenho mais... Porque está tão interessante, né? O pessoal que nos assiste deve estar gostando bastante. E eu também estou curtindo essa live aqui com você, com o Luciano. Em relação ao meio ambiente, a gente sabe que quando um remédio vence, a data venceu, e a gente tem que jogar fora esse remédio. E a maioria dos pacientes, o que eles fazem? Ou jogam no lixo comum, que é um erro, né? Ou joga na privada, que também é outro erro. Qual a melhor maneira de descartar um remédio que você não utilizou, já venceu, ou vai jogar fora? Isso, qualquer medicamento vencido, a pessoa pode se dirigir num posto de saúde e tem uma coleta. Então, nas farmácias, gente, grandes farmácias de rede, elas também recebem o medicamento da pessoa, então a pessoa coloca o medicamento dentro de um saquinho, fora da caixa, a caixinha joga fora, guarda esse medicamento no saquinho, leva até uma farmácia e fala, isso aqui é medicamento vencido. Aí a farmácia vai deixar esse medicamento separado para um sistema de coleta desses resíduos para depois levar para incineração, ou para um posto de saúde. Às vezes a farmácia não tem esse sistema de coleta apropriado, a gente não tem, tal. Vai até o posto de saúde mais próximo, mas jamais joga vaso sanitário ou no lixo. Não, leva no local, separa todos os medicamentos vencidos que tem, deixa dentro de um saquinho, e a hora que ele tiver ali um pouquinho mais cheio, leva num local de saúde, um posto de saúde ou uma farmácia. Que realmente um risco assim para o meio ambiente é... Isso aí. Vamos ver se o Luciano tem alguma... Ligando. Pronto, liguei aqui o microfone. Quando mudei de equipamento, agora está meio difícil. Bom, então, agora no final ele acertou. Já conversando, parece que foi um pouco... Não, espero ter acertado desde o comecinho lá, né, doutor? Desde o início. Eu acho que deu certo, sim. O pessoal participando bastante, dando muito like aqui.
O que eu queria, o nosso encerramento de sempre, né, doutor e doutora Janaína e doutor Caio, é aquele mensagem né, de vida saudável, aquela mensagem que a gente fala muito de coisa ruim, né, também, apesar que hoje não, hoje foi um passeio de informações, assim, bem importante, muito gostoso. Então, é por hábito, né, doutora, a gente passar a palavra para os nossos convidados para falar sobre vida saudável, como é que nós vamos aguentar mais uns dias dentro de casa, né? E o Lázaro agora, Piunti, acabou aqui de entrar dizendo que valeu também, mandando a mensagem para vocês. Na verdade, eu me despeço aqui e agradeço aí o carinho de vocês. Dá um like, vamos avisar para o pessoal, para dar um like aqui, se gostou, compartilha, vista. A semana que vem tem mais. Eu pretendo estar um pouquinho aqui com vocês de novo, tá bom? Um abraço para vocês, a palavra é com o Dr. Caio. Janaína, doutora Janaína, eu queria agradecer muito a tua presença, o teu tempo dedicado aí, hoje é feriado, muito obrigado por ter participado dessa live. Obrigada. Não sei como agradecer, foi excelente esse bate-papo, esse debate, né? E eu queria mais isso, agradecer a todos que participaram também, os amigos e amigas do Face, sempre, uma vez por semana, na quinta, a gente tem a live convidando uma pessoa que possa dizer algo mais do que a gente sabe. Geralmente é uma pessoa bem graduada que a gente tem convidado, como a doutora Janaína, que é uma doutora formada pela USP, professora universitária, com experiência internacional. Então, essa live foi muito rica. E nas outras semanas também a gente teve convidados especiais aqui. Então, gostaria de falar para o amigo, para a amiga, continuar por dentro dos nossos comentários nas mídias sociais, que nós vamos sempre estar fazendo esse tipo de conversa, de debate, para todo mundo aprender. E, doutora Janaína, nós vamos convidar você para voltar, porque são tantos assuntos que nem foram tocados. Quem sabe uma outra vez para a gente conversar mais sobre esse assunto. Muito obrigado pela presença. Vamos sim, Caio. Eu agradeço aí o convite e quero voltar sim, gente. Quando a gente pensa em medicamento, automedicação, eu quero falar das plantas medicinais numa próxima vez, que eu acho que é uma coisa bem bacana. Todo mundo aí tem interesse, né? Quer saber o que é importante, o que não é. E é isso, gente. Vamos se cuidar, manter uma alimentação adequada, hidratar bastante, fazer atividade física, meditar para trabalhar aí a parte emocional. E logo, logo tudo isso vai passar. Obrigada pelo convite, Caio. Boa noite aí para todo mundo que assistiu. Obrigado você, muito obrigado mesmo. E boa noite, viu? Obrigada, boa noite, Caio. Um beijo para todo mundo. Boa noite a todos e a todos. Boa noite.